Segundos anos, boa tarde. Tema da nossa aula de hoje, grilagem de terras no Brasil. Ok, a gente começa com o conceito do que é grilagem. Quando a gente fala de grilagem de terra, você está falando da ocupação de terras públicas com a intenção clara, deliberada de usá-la para fins privados. E o conceito de grilagem, qual é a origem desse termo? Bem, quem se apropria de uma terra que não é sua, de uma terra pública, para usá-la de forma criminosa, como se fosse sua propriedade privada, ele se dava ao trabalho de falsificar, de criar documentos falsos. E ele precisava que o documento parecesse verídico. Então ele envelhecia esse documento. Envelhecia de que forma? Consistia em trancar os documentos numa gaveta com insetos, grilos, porque o inseto ia defecar, roer, deixar o documento, o papel com uma aparência amarelada e carcomida, e o documento ia parecer verdadeiro, ia parecer verídico. Essa é a origem do termo grilagem. Vamos falar um pouquinho do histórico da posse da terra no Brasil. O histórico da posse da terra no Brasil, gente, ele começa lá antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Os portugueses chegam em 1500, em 1496 eles já tinham feito um acordo, portugueses e espanhóis, diante do Papa, um acordo em dividir entre si as terras que viessem a ser descobertas no oeste, o chamado Tratado de Tordesilhas. Ok, os portugueses chegam aqui em 1500, invadem a terra em 1500, mas eles começam a colonizar de fato a partir de 1530. E para essa colonização, o governo português não tinha dinheiro para investir, capital suficiente para investir na colonização naquele momento. Então ele passa isso para terceiros, ele terceiriza essa ocupação. Então ele faz a doação de capitanias hereditárias. Ele vai dividir todo o território que pertencia a Portugal em faixas de terra nesse sentido e vai doar para os chamados capitães donatários. E esses vão distribuir as sesmarias, que são porção de terras menores, onde seria implantado os latifúndios. E essa doação de sesmaria, ela vai do século XVI até século XIX. Então, durante todo o Brasil colônia e também durante boa parte do Brasil Império, vai perpetuar essa doação de sesmaria, onde a terra pertencia de fato ao rei, A terra pertencia à coroa. Quem recebia uma sesmaria, ele tinha a posse da terra para utilizar-se daquela terra, mas não a propriedade da terra. Ok, o primeiro registro, que, digamos assim, da posse da terra, de fato, que as terras brasileiras são tanto transformadas em terras privadas, é a Lei de Terras de 1850. Essa lei ela tem um princípio maldoso, porque ela foi criada naquele período de que já se cogitava a abolição da escravidão, e ela foi criada para impedir o acesso da terra a pessoas pobres e principalmente aos ex-escravos. Então, a terra torna a partir daí um bem muito valioso. A terra se torna um bem caro. Ela agora tem, como se diz, tem preço. Ela é comercializável. Ela deixou de ser doada às pessoas ditas importantes, doada aos ricos, e passa a ser vendida, mas ela não é também vendida ao pobre, porque o pobre não tem condição de comprá-la, pelo valor que ela atingiu. E a grilagem de terras, ela está intrinsecamente ligada a essa questão da lei de terras, dessa lei de 1850, porque nesse momento que a terra se torna um bem
valioso, começa-se o interesse em expandir as terras, em comercializar, em você ter aquela terra para especular, para vender, e muitas pessoas, advogados, entre outras pessoas, elas começam como se diz, a especular essa terra, né? A vender essa terra, a ocupar terras devolutas com a intenção de comercializar, e passam também a expulsar populações da terra, indígenas, pequenos proprietários. Eles usam a violência, a força, o uso de capangas, de jagunços para expulsar pequenos proprietários que estavam na terra para comercializar essa terra. Então essa é a origem da grilagem no Brasil. E do século XIX até hoje, essa grilagem ela não diminuiu, ao contrário, se intensificou. Recentemente, na história do Brasil recente, o alvo da grilagem é o centro-oeste e o norte do Brasil. E é uma das causas, é a maior causa, na verdade, da violência no campo, a grilagem de terra, porque eles chegam, expulsam as comunidades fixadas ali existentes, pequenos proprietários, poceiros, grupos indígenas, eles desapropriam, né, expulsam essas pessoas utilizando a violência, com o uso de arma de fogo e uma série de outras violências, expulsam essas pessoas, desmatam, derrubam a vegetação natural para parecer que estão, como se diz, construindo ali algo produtivo, quando tem, na verdade, a intenção de especular e comercializar aquilo que é terra pública. Alguns fatores facilitam e até contribuem para a questão da grilagem no Brasil, que é a questão de você não ter uma lei que regula os registros de terra no Brasil. O que você tem de declaração de terra é feita pelo dono da terra e é uma autodeclaração, ninguém fiscaliza, vai ver se é realmente aquilo, e você não tem um órgão responsável por fazer todos os registros das propriedades rurais do Brasil. Então é meio que a questão do disse-me-disse. E uma outra coisa que o que você faz de documento de registro de propriedade rural no Brasil é feita em cartórios particulares, quando eu estou falando da terra, que é um bem público. Então isso até incentiva a questão da grilagem no Brasil. Mas o que a lei diz? A lei Lema, que é lá de 1979, ela previa punição com prisão e multa para a questão da grilagem da terra. A questão foi efetivada, aconteceu de fato? Não, porque essa grilagem ela não acontece sem apoio, na maioria das vezes, de grupos políticos, de pessoas que estão no poder, que deveria, como se diz, zelar para que os crimes não aconteçam. Eles até incentivam e participam. Às vezes muitos grileiros são políticos, muitos políticos são grileiros. Então a legislação, sem pôr em prática e sendo burlada, não resolve. A Lei 11.952 de 2009, ela vai, como se diz, desandar o restante da coisa. Por quê? Porque ela possibilita a regularização da posse ilegal da terra. Ela dá, digamos assim, a chance para o grileiro, para
aquele que invadiu uma terra pública e que a utiliza como se fosse sua, ela está dando a chance, a oportunidade do grileiro regularizar, legalizar essa terra. Tanto que a lei ela foi, em parte, revogada pelo STF por ser considerada inconstitucional. Mas atualmente nós estamos lidando aí com uma medida provisória que ficou conhecida como a medida provisória da grilagem, porque ela na verdade incentiva e permite que o latifundiário se expanda. Ela desconsidera as reservas, as propriedades indígenas, entre outras coisas. E assim vai perpetuando a desigualdade e as injustiças no campo em função da má distribuição ou da não distribuição da propriedade da terra no Brasil. É isso.